Eles ficaram ali desde quarta-feira de manhã até sábado à noite, sem comer, sem beber água, sem luz e sem que ninguém viesse saber como estavam. A situação era muito triste, longe de amigos e conhecidos, especialmente para Cristão, porque foi sua pressa que causou tanto sofrimento. A esposa do gigante Desespero se chamava Desconfiança. O gigante contou a ela que havia capturado os prisioneiros e os jogado na prisão por terem invadido seus campos. Desconfiança aconselhou o marido a espancá-los sem misericórdia na manhã seguinte. O gigante, logo ao amanhecer, pegou um terrível chicote e desceu à prisão. Começou a insultá-los, tratando-os como cães, e, mesmo que eles não respondessem nada, ele os espancou tanto que eles não podiam se mover, nem mesmo se virar no chão de um lado para o outro. Depois disso, ele se retirou, deixando-os na miséria e chorando sua desgraça. Assim passaram aquele dia sozinhos, em soluços e amargas lamentações. Na noite seguinte, Desconfiança disse ao marido que deveria aconselhá-los a tirar a própria vida. Quando amanheceu, o gigante foi à prisão com o mesmo comportamento brusco de antes, e vendo o sofrimento dos peregrinos, disse, já que nunca sairão daqui, o melhor que podem fazer é acabar com a própria vida. Como podem suportar uma vida tão cheia de amargura? Eles, no entanto, imploraram ao gigante que os deixasse continuar seu caminho. Desespero os olhou com raiva e caiu sobre eles com tal ímpeto que certamente os teria despedaçado, se não tivesse sido acometido por um dos ataques a que estava sujeito, que o privou do uso das mãos e o obrigou a se retirar, deixando-os sozinhos, entregues às suas reflexões. Cristão disse, o que devemos fazer, irmão? A vida que levamos é de miséria e não sei se é melhor viver assim ou acabar de uma vez. Devemos seguir o conselho do gigante? Esperança respondeu, é verdade que nossa situação é terrível, e a morte seria mais agradável se tivermos que ficar aqui para sempre, mas devemos nos lembrar de que o Senhor disse, não matarás. Se ele nos proibiu de matar outros, mais ainda deve se aplicar a nós mesmos. Lembre-se de que nenhum assassino tem a vida eterna. Acho que outras pessoas também caíram em seu poder como nós e apesar disso escaparam. Quem sabe se Deus, que fez o mundo, fará este gigante desespero morrer, ou permitirá que ele, mais cedo ou mais tarde, se esqueça de trancar a porta, ou seja cometido por algum acidente que o faça perder o uso das pernas. Se isso acontecer, estou decidido a agir com coragem e fazer todo o possível para escapar do seu poder. Tenhamos paciência e soframos um pouco mais, há de chegar a hora da nossa libertação, não sejamos assassinos de nós mesmos. Com essas palavras, Esperança conseguiu acalmar Cristão e passaram juntos aquele dia nas trevas, no mais doloroso estado. Ao cair da tarde, o gigante desceu novamente à prisão para ver se os prisioneiros haviam seguido seu conselho, e embora não tivessem, ele os encontrou com pouca vida, pois a falta de alimento e as feridas os tinham enfraquecido tanto que mal respiravam. Ao vê-los ainda vivos, o gigante se enfureceu e disse que teria sido melhor nunca terem nascido do que desprezar seu conselho. Essa ameaça assustou muito os dois prisioneiros, e Cristão quase desmaiou, mas recuperando-se um pouco, eles discutiram novamente sobre o conselho do gigante. Cristão estava inclinado a segui-lo, mas Esperança disse, querido irmão, você esqueceu o valor que já demonstrou em outras ocasiões? Apolião não pôde derrubá-lo, nem tudo o que viu, ouviu e sentiu no vale da sombra da morte. Quantas provações, quantos terrores e sustos você já enfrentou! Agora, só vejo fraqueza e medo em você. Eu não estou aqui no mesmo cárcere, sendo por natureza muito mais fraco do que você? O gigante não me feriu como fez com você? Ele não nos privou de pão e água? Eu também lamento, como você, estar mergulhado em profundas trevas. Vamos ter um pouco mais de paciência. Lembre-se do valor que mostrou na feira da vaidade, lembre-se de que não se intimidou com algemas, prisão ou a perspectiva de uma morte terrível. Vamos suportar os males presentes com paciência tanto quanto pudermos, para evitarmos a vergonha. Assim, passou mais um dia. À noite, a esposa do gigante perguntou novamente sobre o estado dos prisioneiros, querendo saber se haviam seguido o seu conselho. O gigante respondeu que era um homem sem brio nem vergonha, que preferiram sofrer tudo. Sua esposa então disse, amanhã de manhã, leve-os ao pátio do castelo, mostre-lhes as ossadas e caveiras daqueles que você despedaçou e diga que dentro de 8 dias eles terão o mesmo destino. Na manhã seguinte o gigante levou-os ao pátio do castelo e disse,
essas ossadas pertenciam a peregrinos como vocês, que violaram meus domínios, como vocês fizeram, e que despedaçarei quando bem entender, assim como farei com vocês em poucos dias. Agora voltem para a prisão. Ele os acompanhou até a porta da prisão, dando-lhes muitos açoites. Ali permaneceram tristes todo o sábado, em circunstâncias tão lamentáveis quanto antes. Chegada a noite, o gigante voltou a conversar com sua esposa sobre os peregrinos, estranhando que nem os açoites nem os conselhos tivessem acabado com eles. Sua esposa disse: receio que tenham esperança de que alguém os liberte, ou que tenham conseguido uma chave falsa com a qual esperam escapar. O gigante disse: amanhã vou revistá-los. Era perto da meia-noite de sábado quando os nossos peregrinos começaram a orar, continuando ambos em oração até quase o amanhecer. Momentos antes do nascer do sol, Cristão falou fervorosas palavras: que louco e tolo eu sou por estar aqui neste calabouço, quando poderia estar gozando a liberdade. Tenho no peito uma chave chamada promessa que, estou convencido, pode abrir todas as fechaduras do castelo da dúvida. Esperança disse: que boas notícias me dá, irmão, tire então a chave do seu peito e vamos experimentar. Cristão tirou a chave e a aplicou à porta da prisão e a porta se abriu facilmente. Cristão e Esperança saíram. Chegaram à porta exterior que dava para o pátio do castelo, a qual também cedeu facilmente. Eles se dirigiram ao portão de ferro que fechava toda a fortaleza e, apesar de a fechadura ser muito forte, conseguiram abri-la com a chave. Empurraram o portão para fugir rapidamente, mas o portão rangeu tanto que acordou o gigante Desespero, que imediatamente se levantou para persegui-los, mas ele não conseguiu pois foi acometido por um de seus ataques, que o impediu de correr atrás dos peregrinos. Enquanto isso, eles corriam, chegando à estrada principal, livres de todo medo, pois já estavam fora da jurisdição do gigante. Depois de atravessar a ponte que dava acesso aos terrenos do castelo, começaram a refletir sobre como poderiam prevenir os outros do perigo de cair nas mãos do gigante, e decidiram erguer uma coluna, gravando no topo as seguintes palavras: este caminho leva ao castelo da dúvida, propriedade do gigante Desespero, que despreza o rei do país celestial e busca destruir seus santos peregrinos. Essa precaução ajudou muitos que chegaram mais tarde naquele lugar e ao lerem a inscrição, puderam evitar o perigo. E depois de erguerem a coluna, entoaram um hino que dizia mais ou menos o seguinte: que terrível situação a nossa quando saímos do caminho correto, então entendemos o que é pisar em terreno proibido. Vocês que nos seguem nesta peregrinação, estejam vigilantes, aprendam com nosso exemplo e evitem sempre entrar no castelo da dúvida, pois cairão nas mãos do terrível gigante Desespero.